São 3 horas e 15 minutos e agora a gente vai para a região do Vale do Taquari, que novamente, né, no final de semana, voltou a registrar alto volume de chuva. E, por consequência, o nível do rio Taquari chegou a 27,78 centímetros na manhã desta segunda-feira. Lembrando que a cota de inundação é de 19 metros. É muito alto, né? Eles vivem de novo a mesma situação, a mesma coisa que a gente estava falando aqui do bairro Várzea, assim como boa parte do estado. Quem acompanha essa região lá no Vale do Taquari é o acadêmico de jornalismo, o Lucas Malheiros, que tem feito um grande trabalho aqui. Ele traz muito material para a gente também, está colaborando muito com todo o plantão Unisc TV nas enchentes. A gente agradece primeiro, te agradecer pessoalmente, Lucas, pelo teu trabalho, bem-vindo. Mas a situação não é nada boa por aí, né? Acho que tá mutado o teu microfone. Vamos ver se tu consegue aí. Agora agora você sim. bem aí? Agora sim. Lucas, primeira coisa, diz pra gente aí onde tu está. Eu estou em Teutônia, na cidade onde eu moro, aqui na empresa em que eu trabalho. Teutônia, eu poderia dizer para vocês, já dando boa tarde, Nelson, boa tarde, Jonara. É um prazer estar falando com vocês. Uma pena que nessa situação, mas nós que vamos para o jornalismo, temos que passar por situações como essa, infelizmente. Dar as notícias que a gente não quer dar, né, Lucas? Exatamente, são as notícias que a gente não quer dar, mas por força de ofício temos que dar, né? Assim, eu estou no município de Teutônia, e aqui no município de Teutônia podemos dizer que é um município privilegiado, porque a cidade tem um arroio aqui também que passa próximo, que subiu bastante o nível essa noite, mais uma vez, subiu bastante o nível dele, famílias foram removidas, e não causa grandes estragos em relação à água. O grande problema de Teutônia hoje são os deslizamentos, uma região que fica próximo à Lagoa da Harmonia, que é um ponto turístico aqui do Vale do Taquari. Muitas pessoas que provavelmente estão nos acompanhando conhecem a Lagoa da Harmonia, já tiveram alguma vez na Lagoa da Harmonia, e a estrada que dá acesso a essa lagoa, ela está interditada por risco iminente de deslizamento. Essa semana, inclusive, teve geólogos aqui fazendo um trabalho de coleta, uma análise mais aprofundada para saber a real situação dessa localidade. Além de Teutônia, outros municípios aqui da micro-região de Teutônia, como Poço das Antas, Westfália, Imigrante, também estão passando pelo mesmo drama dos deslizamentos. Propriedades foram atingidas ou propriedades foram destruídas por conta da erosão do solo, casas que foram condenadas, um deslizamento em Westfália que atingiu um aviário de uma família, que destruiu uma parte do aviário ao lado da casa onde essa família mora. É um drama muito grande que a região aqui, essa micro-região e todo o Vale do Taquari nunca tinha vivido essa experiência dos deslizamentos. E agora, nessas últimas semanas, se tornou uma realidade e é mais um fator, além da enchente histórica que aconteceu, mais uma enchente histórica essa noite aqui no Vale do Taquari. Como bem tu falou, Jonara, esse número que atingiu essa noite que tu citou foi a 6ª maior enchente da história do Vale do Taquari. Aconteceu ontem. E nós estamos falando de 4 enchentes históricas num intervalo de 8 meses. É um número impensável. Eu sei que a gente na academia, né, no jornalismo, os professores que estão nos acompanhando dizem que a gente não pode usar adjetivos, mas numa situação como essa, que nós estamos vivendo aqui no estado, em especial aqui o Vale do Taquari, é uma coisa surreal. Nós vemos 4 enchentes históricas num intervalo de 8 meses. A família perde tudo, quando ela começa a reconstruir, ela perde de novo, quando ela pensa em começar, ela perde outra vez, e 2 enchentes num período de 10 dias. É algo impensável, tanto na história gaúcha, na história da região, isso nunca aconteceu. Então, está muito difícil das pessoas poder lidar com essa situação aqui, essa situação de destruição no Vale do Taquari. Qual é o teu sentimento vendo tudo isso, do que tu acompanhou? Tem a mobilização de muita gente, de muitos voluntários, mas, ao mesmo tempo, tu vê toda essa destruição, porque a gente tem uma imagem, a gente não foi até o Vale do Taquari, mas a gente tem as imagens, tem o teu material,
mas estar presente é muito diferente. Qual é tua visão com relação a tudo isso que está acontecendo, até com os moradores, cabeça dos moradores, o que eles falam? Pois é, Nelson. Em 2023, em setembro de 2023, o Vale do Taquari experimentou a segunda maior enchente da sua história, mas foi a mais destrutiva. Ela só perdeu para de 41 em volume de água, apesar de que alguns não há um registro oficial, porque as réguas se perderam. Então, assim, registros extraoficiais dão conta de que ela não foi a maior, mas ficou muito próxima da maior, que foi de 41. Outros já dizem que ela foi a maior do que 41. Mas, independentemente do volume de chuva, o volume do Rio Taquari em setembro de 2023, ela foi com certeza a mais destrutiva até aquele momento. E agora, mais uma vez, ela superou em muito o nível de 41 e o nível de 2023. Ela superou em 4 metros esse nível, então foi muito mais alto. E aí o que acontece, Nelson, e o pessoal que está nos acompanhando? As pessoas que passaram por isso em 2023 e agora passam de novo, é algo totalmente novo. Se em 2023 a destruição foi algo novo para a região do Vale do Taquari, agora é mais um fato novo. Porque tu passar pela destruição, tu começar minimamente a reconstruir a tua vida e tu passar por uma nova destruição, um novo drama, é muito difícil. Então, as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, no bairro das Indústrias, em Estrela, no bairro Moinhos, que foram os bairros mais atingidos no município de Estrela, e também no município de Colinas, que fica aqui próximo e que fica ao lado do Rio Taquari, conversando com algumas famílias, algumas pessoas, até autoridades. Nem as próprias autoridades sabem como lidar com isso, porque é muito desanimador e tu encontrar forças nesse momento para te pensar por onde ir, qual caminho seguir. Famílias que disseram aqui eu não vou voltar mais, eu não sei mais o que fazer, porque ela começa a reconstruir, ela perde tudo de novo, e eu não sei se daqui a 2 dias, daqui a 1 mês vai acontecer de novo. Eu entrevistei um senhor em Estrela, que ao perguntar para ele se ele iria sair de Estrela, se ele ia ficar lá no lugar onde ele mora, no bairro das Indústrias, ele falou assim, não, que não dava mais, porque podia acontecer de novo dali a 1 semana, ou dali a 3 meses, dali a 4 meses, pois exatamente aquilo que ele falou aconteceu 1 semana depois. Então, como lidar com a cabeça das pessoas dessa forma, o que dizer para as pessoas nessa hora é muito difícil. Lucas, tu falava antes, né, sobre na faculdade, né, não usar adjetivos, né, mas acho que nessa hora, eu acho que qualquer regra, né, cai por terra, porque é o lado humano que fala, né, antes de tudo somos seres humanos. E eu acho que, complementando um pouco isso que o Nelson conversava contigo, tem-se a ideia, Lucas, de que essas pessoas, né, de certa forma, estão acostumadas com essas situações de enchente, porque algumas, né, moram em regiões que costumeiramente acaba alagando. Mas isso que se está vivendo agora é sem precedente, né? Pois é, Jonara, sabe, esse ponto que tu toca é interessante, porque o Vale do Taquari chamou atenção para o resto do estado a partir da enchente de 2023. Antes disso, a região já convivia com algumas enchentes. Em 2020 teve uma enchente muito grande também, mas ela não chamava a atenção de todo o estado da forma que começou a chamar a partir de setembro do ano passado. A região convivia com enchentes, mas enchentes assim, na casa dos 22 metros, do Rio Taquari em Lajeado e Estrela, na casa dos 20 metros, assim, enchentes não enchentes volumosas e com capacidade destrutiva como foram essas. Então elas passavam despercebidas da grande massa do estado. E de setembro para cá isso mudou. Ela passou a ser vista. Mas tem uma coisa interessante que teve um morador em Colinas que me disse isso, que a casa dele fica exatamente na beira do rio, só que num ponto bem mais alto do que o rio, assim, ela está bem mais alta do que o nível do rio. E a justificativa que ele me deu é que ele construiu essa casa, o pai dele construiu essa casa justamente porque não havia enchente, não acontecia enchente. Acontecia uma enchente a cada 25 anos, que a água chegava próximo da casa deles, ou a cada 30 anos. Então, o intervalo, o ciclo de enchente, ele era maior.
E com o passar dos anos, tá aí. É uma pequena falha aí no sinal. A gente está conversando com o Lucas Malheiros. Ele está falando de ter duas enchentes. Deu um corte. Volta de novo aí. Deu um cortezinho. Essa parte final aí só. Essa parte que tu falava do que ele mora, que as enchentes não aconteciam com essa frequência. Ah, sim. Então, as enchentes não aconteciam com essa frequência e aconteciam acontecia a cada 25 anos, 30 anos. E agora, como a gente está vendo, elas aconteceram 4 no intervalo de 8 meses. Então as pessoas construíam as casas próximas ao rio porque não havia essa incidência de enchentes tão grande como há hoje. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes pensam assim, mas a pessoa foi morar perto do rio. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem um porém. E eu acho que nessa hora também cabe a gente ter também essa empatia e procurar entender as razões pelas quais as pessoas foram viver na beira do rio. O Vale do Taquari ele se desenvolveu na beira do rio. O Vale do Taquari o Rio Taquari deu muita riqueza para a região. Isso nós não estamos falando só em 2024, isso eu estou falando desde o início do século, quando os alemães vieram para cá, os alemães e os italianos vieram para cá. Então eles receberam essa parte do rio para sobreviver e fizeram do rio seu sustento. E assim se criaram essas cidades e as pessoas que foram morar na beira do rio, elas foram por uma razão. E porque justamente nessa época não se tinham grandes enchentes. Para se ter uma ideia, teve a grande enchente de 41, e o registro mais próximo, grande, foi em 1956. Então, 15 anos depois, que é um período muito grande. Então, as pessoas, elas sabem que tem o risco, mas elas se sujeitavam a correr esse risco porque o intervalo entre uma enchente e outra levava décadas. E elas aceitavam o fato de que, bom, já que vai levar 15, 20 anos, então não tem problema. Se acontecer, a gente limpa e toca a vida para frente. Só que agora é bem diferente, né? Ô, Lucas, uma pergunta do que tu acompanhou. Qual foi o momento mais difícil, assim, de tudo que tu acompanhou até o momento aí? Olha, Nelson, sabe que eu acompanhei também a de 2023. Eu estive em Roca Salles em 2023, que foi Roca Salles e Mussum foram as cidades mais devastadas em 2023. E eu acompanhei de perto quando as cidades foram abertas para que pudesse entrar lá. E foi bem chocante o que eu vi, as pessoas com quem eu conversei. Porque em 2023 tinha o fator surpresa. E isso fez com que muitas pessoas fez com que houvessem resgates dramáticos em 2023. Dramáticos mesmo. Não que em 2024 não tivesse. Nós vimos imagens de Cruzeiro do Sul, de Estrela. Cruzeiro do Sul sofreu agora muito mais do que, por exemplo, Roca Salles e Mussum sofreram em 2023 em relação à surpresa. Bairros inteiros de Cruzeiro do Sul foi devastado. 42% da população não tem onde morar de Cruzeiro do Sul. É um número muito alto. Mas agora, em 2024, o que me chamou bastante atenção, assim, que me comoveu bastante, visitando as casas, foi a descrença da população. Porque ainda em 2023, as pessoas para quem eu perguntava, vai ficar morando aqui? Não vai? Todos diziam, vou ficar morando aqui, vou reconstruir, vou voltar. E agora as pessoas não querem mais voltar. Agora a maioria das respostas que eu ouço é, não quero voltar. Por que isso para mim é impactante, Nelson? Porque nós vamos ter um problema social. Já estamos tendo um problema social. Para vocês terem uma ideia, Teutônia, que é um município próximo de Estrela, fica a 20 minutos de Estrela. Muitas das pessoas que perderam a casa em Estrela estão procurando imóveis aqui para morar. E a cidade já não tem imóveis de aluguel disponíveis. Há outros municípios, como Lajeado, por exemplo, que também as pessoas estão procurando sair das áreas de risco e procurando imóveis, e não há mais imóveis para alugar. Isso causa um problema social, é um problema habitacional e social muito grande, que nós não tínhamos visto aqui antes. O problema logístico que a enchente está causando é outro problema gigantesco. Na semana passada, eu estava ilhado aqui, mesmo morando numa cidade em tese mais tranquila, mas nós estávamos ilhados, não podia sair para lugar nenhum porque a ponte foi interditada. Então, nós não podíamos ir nem para a Serra, não podíamos ir nem para a capital e não podíamos ir para a região do Vale do Rio Pardo, porque o trânsito não era possível. Agora, não que agora esteja possível, não é isso.
continuamos com muitos problemas logísticos aqui na região, muitos mesmo. Mas acho que esse conjunto de fatores que está envolvendo essa tragédia aqui no Vale do Taquari é o que está causando mais impacto. Na gente que está trabalhando, sim, como também nas pessoas que foram afetadas diretamente, mas também aquelas que foram afetadas indiretamente por conta desses problemas. Tem sido bem complicado de ver. Quando tu falou aí da questão de Teutônia não, de Cruzeiro do Sul, principalmente, tu não conseguiu ter acesso ainda a Cruzeiro do Sul, né? Não consegui ter acesso a Cruzeiro do Sul, porque o acesso para cruzar o Rio Taquari, entre Estrela e Lajeado, esse dado que eu vou dar, ele é até ontem, antes da enchente, porque agora com essa nova enchente, a gente nem sabe ainda como vai ser o amanhã, porque o rio ainda não baixou. Mas até o fim de semana, antes dessa enchente, estava se levando até 3 horas para cruzar a ponte do Rio Taquari. Nossa. Então, isso quer dizer que é um trajeto de Teutônia a Lajeado, que levava antes em torno de 25 minutos para se fazer de carro, está levando 3 horas e meia até 4 horas, dependendo da hora do dia. Então, é uma locomoção muito difícil. E aí também entra a questão da empatia, né, Nelson? Porque... Sim. Tem muitas pessoas que isso foi um problema aqui, acredito que em Santa Cruz não deve ter sido diferente em relação a Sinimbu e ao bairro Várzea, dos turistas de enchente. Tem muitos. Muita gente que vai fazer turismo na enchente. E isso causa um problema imenso, e aí entra a questão da empatia. Eu sei que em termos de profissão, apesar de que a minha empresa aqui onde eu trabalho, a gente não cobre tanto a região de Cruzeiro do Sul, então por isso que nós não tivemos tantos repórteres para lá, entra a questão da empatia. Não vamos para lá, nós vamos ser mais uma pessoa para atrapalhar lá no caminho, então é melhor a gente não ir. Só que isso, claro, isso somos nós, né? Qual é a situação da ponte hoje? Tu já tens algum dado assim da ponte entre Lajeado e Estrela? Porque o rio, pelo que eu ouvi, era até 29 metros, a água não passava por cima. A partir a partir dos 29, 30 metros ela começa a passar por cima. Tem alguma atualização sobre isso? Nelson, a ponte do Rio Taquari em 2023, ela chegou o nível do rio chegou a 29 metros e ele ficou batendo na viga da ponte. Com 29 metros ele bate na viga da ponte. 28 metros ele chega quase na viga da ponte. Então a Polícia Rodoviária Federal chegou a anunciar ontem que se o nível do rio atingisse 28 metros, a ponte seria fechada. Havia uma previsão que o nível do rio chegaria aos 28 metros às 3 horas da madrugada, o que não se confirmou. Ficou muito próximo, ficou quase 28 metros e a ponte não chegou a ser interditada. Agora, como o nível está baixando, a ponte segue aberta. Porém, ela tem restrições. A passagem é feita apenas por uma pista, no sentido interior capital, é feita em pista simples, então o motorista tem que ter paciência para fazer essa travessia. Logo depois da ponte do Rio Taquari, em frente à loja Avan, que virou um símbolo dessa enchente, que apareceu muito próximo, a ponte que é chamada Ponte Seca, essa ponte seca ela ainda está interditada por conta das cabeceiras que foram levadas pela força da água. Então essa passagem não é feita por cima da ponte, e sim pelos lados, uma alça de acesso que tem para os bairros de Lajeado. Essa alça de acesso não chegou a ser inundada na enchente de ontem pelas informações que nós tivemos. Por isso que o trânsito não foi interrompido. Nesse momento, a ponte está sendo feita uma nova avaliação nela a todo momento. Já foi concluído o trabalho de limpeza da ponte. Os engenheiros já haviam liberado na semana passada mais uma faixa da pista da direita, da pista no sentido capital interior, para veículos de emergência. Então, assim, nós estávamos avançando num processo de liberação total da ponte e total daquele trecho ali da BR-386. Mas em função dessa nova enchente, esse trabalho agora atrasa e não há ainda uma nova previsão da CCR Via Sul, que inclusive divulgou no boletim mais recente deles, divulgaram justamente que a ponte está liberada, só que essa pista que estava sendo liberada para veículos de emergência acabou tendo que ser interrompida novamente. Tem também um bloqueio na BR-386 no quilômetro 425 em Montenegro, que é um trecho no pedágio que está alagado e esse trecho não está disponível, está bloqueado totalmente. E o outro bloqueio que tem na BR-386 é na região de Pouso Novo.
Esse trecho ele ficou interditado nas primeiras semanas ali da semana do mês de maio. Ela foi liberada na semana passada em uma pista, foi liberada uma pista com interrupção em pare e siga. E aí agora, por conta dessa chuva, de novo, do fim de semana, teve um novo desmoronamento lá em Pouso Novo e interrompeu novamente. não há previsão de liberação na BR-386, lá na região de Pouso Novo. Lucas, em 2023, Mussum e Roca Salles, né, entre todo ali do Vale do Taquari, acho que Mussum e Roca Salles foram assim dos mais prejudicados, né, mais atingidos. Hoje, nessa atual, tu que está acompanhando mais ali o Vale do Taquari, qual município ou quais municípios foram os mais atingidos, os mais prejudicados? Pois é, Jonara, sabe que eu acredito que, assim, em termos de destruição, de força destrutiva da água, o município de Cruzeiro do Sul talvez tenha sido o mais atingido, o mais afetado estruturalmente, porque as imagens que tem de Cruzeiro do Sul, principalmente imagens aéreas de Cruzeiro do Sul, mostram uma região da cidade que simplesmente desapareceu, ela desapareceu. Eu faço uma analogia, quem viveu essa época e acompanhava a televisão e as imagens na época do tsunami no Japão em 2011, em março de 2011, que mostrava aquelas imagens dos campos onde ficavam cidades inteiras, que eram campos que só tinham os tocos de algumas árvores e o piso das casas. É uma cena parecida como essa que acontece nesse minuto em Cruzeiro do Sul, de cidades, de bairros inteiros que foram varridos do mapa, e casas que foram varridas, não existem mais, não existe nada. Então, Cruzeiro do Sul sofreu muito com a força destrutiva da água. Arroio do Meio é outro município que também sofreu muito. A destruição em Arroio do Meio, ouvi alguns relatos assim e algumas analogias que era como se tivesse explodido uma bomba dentro do município, que devastou as casas de uma ponta a outra. E ainda com o agravante de que a única forma de tu deixar o município, que era a ponte que ligava a Lajeado, as duas pontes que ligavam o município a Lajeado, as duas pontes foram levadas. Então deixou o município, além de destruído, deixou sem acesso para qualquer outro município. E na parte de cima de Arroio do Meio, a RS 129, ela vai em direção a Encantado, que também teve pontos interditados. Então, Arroio do Meio viveu um drama que, além de ter a sua cidade destruída, não tinha para onde fugir. Ficou ilhada e emboscada num ponto. Acho que esses dois municípios hoje, na atual conjuntura, foram os dois municípios que tiveram a maior quantidade de destruição. Os demais sofreram de novo com a enchente, tiveram muitas casas destruídas. Roca Salles, de novo, teve muitas residências destruídas. Mussum, mais uma vez. O que mudou dessa enchente para de 2023, em relação a Mussum e Roca Salles especificamente, e Encantado, é que os municípios conseguiram minimamente fazer o seu plano de ação, o seu plano de contingência funcionar. Isso fez com que vidas fossem preservadas da força do rio. Não que não tivesse vítimas. Por exemplo, Roca Salles, até o momento, aqui no Vale do Taquari, Roca Salles tem 10 vítimas fatais, não por conta, pelas informações, não por conta da força da água, e sim por deslizamento, em uma região onde até famílias inteiras morreram num deslizamento. Então, Roca Salles é o município com o maior número de mortes, até o momento 10 mortes, 8 pessoas, isso segundo a lista da Defesa Civil Estadual, 8 pessoas ainda não foram identificadas dessas 10 vítimas. Lembrando mais uma vez, segundo a Defesa Civil do Estado, mas por conta da força do rio, da inundação, as cidades conseguiram evacuar antes muitas casas e muitos bairros. Por isso que o estrago não foi tão grande ou tão violento quanto foi a de 2023, que pegou muita gente de surpresa. Então eu não gosto muito desse termo, mas foram aprendizados que ficaram da última enchente. Lucas, obrigado pelas tuas informações, obrigado por colaborar conosco aqui. A gente sabe o quão difícil é fazer todo esse trabalho, a apuração, a gente tem
sabe do teu talento, principalmente para reportagem. A gente agradece muito aí a tua participação ao vivo aqui conosco e espera contar com teus materiais aqui, meu amigo. Com certeza, a gente com certeza conta com os teus materiais. Eu acompanho o teu trabalho também nas tuas redes sociais e realmente vem, dadas as circunstâncias, né, no momento ruim, mas vem brilhando como profissional aí. Obrigado, Jonara. Obrigado, Nelson. Fico feliz com as palavras de vocês, muito lisonjeado. E também a todos que estão fazendo esse trabalho, a toda a equipe que são nossos amigos, né? A gente está aí todo dia trabalhando juntos, estudando juntos e trabalhando. E antes de encerrar, Nelson, Jonara, se vocês me permitem, claro. Uma informação também que eu apurei ontem, e que tem a ver não só com o Vale do Taquari, mas também com o Vale do Rio Pardo e com todo o estado, que é em relação à lista de desaparecidos. Porque nós tivemos uma situação ontem aqui na empresa onde eu trabalho, na rádio onde eu trabalho, que nós fizemos a leitura dos nomes das pessoas desaparecidas aqui da nossa região, dos municípios da nossa região, e os ouvintes nos apontaram que 2 pessoas dessa lista já tinham sido, inclusive, sepultadas. E eu fiz essa apuração ontem desses nomes que foram indicados pela nossa audiência aqui, e de fato elas tinham sido sepultadas. Entrei em contato com a Defesa Civil do Estado para esclarecer essa situação, para entender como que funciona essa situação, e eles nos informaram que as pessoas precisam fazer a atualização dos dados de desaparecidos. Essa informação é muito importante, porque muitas pessoas fizeram a notificação para a Defesa Civil de que algum dos seus familiares desapareceu e depois, acabaram se reencontrando e por conta da emoção, que é natural do momento de encontrar o seu parente, ela acabou não avisando a Defesa Civil de que aquela pessoa foi encontrada. E aí o nome da pessoa continua na lista de desaparecidos. Então, é importante que as famílias, ao encontrarem os seus parentes, os seus amigos, que notifiquem a Defesa Civil de que esse parente foi encontrado para que o nome dela seja retirado da lista da Defesa Civil. Assim como foi a orientação da Defesa Civil do Estado, foi repassado isso para mim ontem, que, inclusive, as pessoas que, porventura, tenham perdido a vida nessa tragédia, que as famílias também devem procurar a Polícia Civil mais próxima ou o site da Defesa Civil e fazer a comunicação de morte dessa pessoa, de que o corpo foi encontrado e que o sepultamento foi feito. Isso porque, segundo a Defesa Civil do Estado, acontece porque eles estão com um volume grande de ações, isso palavras deles, um volume grande de ações, e por isso as instituições podem demorar na comunicação entre uma e outra. A gente sabe que está tudo muito atrapalhado ainda, né? Exatamente, e por isso, então, é muito importante que a comunidade de Santa Cruz do Sul também, que tenha feito notificações de pessoas desaparecidas na região de Sinimbu, onde foi muito afetado, que tenham feito notificações, mas que porventura já encontraram os seus parentes, que façam essa comunicação para que seja retirado o nome da lista. Demais, Jonara, Nelson, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer colaborar com a Unisc e colaborar com o curso de comunicação. Vocês todos estão de parabéns por essa cobertura ao vivo. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Lucas.